aquele que era, aquele que há de vir. Tu és e sempre serás Deus. Tu és e sempre serás Deus. Nos momentos bons, nos momentos maus. Tu és dono de todas as circunstâncias, Senhor. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. A chuva vem quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Glória a Deus. Seja bem-vindo à nossa quarta da vitória. Aleluia. Quarta da vitória. Sabe o que significa? Que a maior vitória é termos a oportunidade de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque sabemos que Ele é vitorioso. Nesta noite especial, eu quero convidar a você a se render ao Senhor em adoração, render ao Senhor em devoção, render a seu espírito, seu coração, a presença gloriosa do Senhor. Eu quero começar lendo o Salmo de número 42, quando o salmista diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com multidão de povo, os guiava em procissão à casa do Senhor. Multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois a Ele ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido a minha alma dentro de mim. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas.
todas as tuas ondas e vagas passaram por sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois a Ele ainda o louvarei. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja contigo. E eu gostaria de orar, pedir a Deus para que possa visitar-nos nessa noite, pedir a Deus para que possa visitar você aí na sua casa nesta noite, pedir a Deus para que possa entrar com graça, com poder sobre a sua vida, aonde você estiver agora. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor da glória, a ti toda a honra, todos os louvores. Senhor da glória, recebe-nos nesta noite, visita-nos nesta noite, entra com a tua graça e com o teu poder. Senhor da glória, visita cada lar, cada família, Senhor, que tu possas operar gloriosamente. Nós precisamos ouvir a tua palavra, precisamos ouvir o Senhor nesta noite. Nós queremos também te adorar, te exaltar, então recebe-nos em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa noite, te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Então nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos adorar o seu nome, porque Ele é digno de toda a adoração. Cante ao Senhor, adore-o em espírito e em verdade. Aleluia. Vamos exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Dos confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado de Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. De Deus seja louvado. Os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um amor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus,
louvado, seja louvado, seja louvado. Senhor, nós entregamos, Pai, esse louvor nas tuas mãos, e que o Senhor seja adorado, bendito, ó Deus, que tudo que é em nós, ó Deus, possa louvar ao Senhor. Perdoe as nossas falhas, Deus, os nossos erros, para que quando nos apresentarmos diante do Senhor em adoração, o Senhor receba de nós, ó Deus, o perfeito louvor, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Graça e paz, irmão. A graça e a paz. Amém. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia. 1 Samuel, no capítulo de número 30. Nós vamos estar meditando um pouquinho nesse texto. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos estar meditando do verso 1 até o verso 6, que diz assim: Sucedeu, pois, chegando Davi aos seus homens ao terceiro dia a Ziclage, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclage, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas suas mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram contigo, foram os seus caminhos. Davi, seus homens, vieram à cidade, e ei lá queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até perderem as forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoa e Jezielita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Só até aí. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, a tua palavra está lida. E nós queremos agora, Pai, pedir que o Senhor entre com graça. Pai, ministra no meu coração e no coração dos ouvintes dessa palavra. Deus, para que nós possamos então sentir, Pai, a presença do Senhor. Esta mensagem nesta noite, ela veio para edificar. E nós queremos, Pai, ser edificado com a tua graça e com o teu poder. Toma cada um nas tuas mãos e eu abençoe no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmãos, eu quero falar para você, olhando aqui para o texto, eu fiquei procurando entender qual seria o texto apropriado para esta noite. Quando nós olhamos para o texto no capítulo de número 30, no verso 1, quando ele disse: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclage, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, Ziclage, e está ferido e queimados. Davi, ele sai de uma dispensa de trabalho, e Davi então vai para a sua cidade. E quando Davi chega ali na sua cidade com seus companheiros, ele encontra cinza. Davi encontra a sua cidade queimada e não encontra o seu povo ali. Isso me chamou a atenção, porque eu, olhando para esse texto, eu consegui entender que Davi chegou ali e encontrou uma grande dificuldade. Isso me chamou a atenção, porque hoje nós estamos vivendo dias de dificuldades, e essas dificuldades, elas têm nos chamado a atenção. Se você olhar, na sua casa você encontra dificuldade,
Se você sair, você vai para a sua cidade, você encontra dificuldade. Se você sai da sua cidade, vai para o seu estado, você tem dificuldade. Se o seu estado vai para a sua nação, do seu país, você tem dificuldade. Se você vai no mundo hoje, você encontra dificuldade. Você só vê falar de dificuldade. E é isso que Davi chegou aqui e encontrou na sua cidade. Uma grande dificuldade. A sua família não estava mais ali, a sua cidade estava queimada. E eu comecei então a olhar para esse texto e falar: Deus, o que a gente se entende aqui por essa situação? Então eu preciso saber por que das dificuldades. Eu consegui olhar para Davi, que Davi na verdade teve várias dificuldades, e como ele era um homem de Deus, um homem que venceu várias batalhas, eu entendi. É assim que nós vamos aprender como vencer as nossas dificuldades. E eu quero então convidar você hoje para estar comigo, entrar nessa mensagem para você entender como sair das dificuldades, como vencer essa dificuldade. Se nós olharmos aqui a história de Davi, um garoto que estava na sua fazenda, lá com seus pais, criando as suas ovelhas, e eu posso entender que Davi era um garoto simples, porque aonde ele estava não havia a tecnologia de hoje, não havia coisas que hoje os jovens de hoje aprendem. Davi só sabia, na verdade, era cuidar de ovelhas. E eu posso entender que Davi, então, ali no seu tempo de pastorear ovelhas, parecia um tempo bom, um tempo tranquilo. Eu imagino que Davi, a única coisa que Davi sabia fazer realmente era pastorear ovelhas. Eu imagino tocar gaita, que era o que a gente entende que ele sabia fazer. Então Davi, ele está no seu momento muito bom. Davi está de bem com a vida e as coisas estão ali numa tranquilidade. Mas de repente a gente precisa olhar também para o mesmo lado de Davi, que Davi mesmo ali nessa condição, ele tinha suas dificuldades. Qual era a dificuldade que Davi tinha? Davi relata na Bíblia que ele, pastoreando as suas ovelhas, quando o leão chegava para atacar as suas ovelhas de seu pai, Davi pegava o leão, matava e rasgava o leão. Davi, na mesma situação, nessa mesma dificuldade, ele mesmo vigiando as suas ovelhas. A Bíblia diz também que ele apareceu urso para pegar as suas ovelhas e ele matou o urso. Então isso foi dificuldades que para um jovem na qualidade de Davi, eu imagino, porque nós, homens, se nós ver um leão na nossa frente, com certeza nós vamos ter medo, vamos ter dificuldade de assimilar como resolver essa situação. E Davi foi lá e matou o leão. Então era uma das dificuldades que Davi venceu. E Davi então no seu tempo bom, Davi sem esperar, de repente é chamado na sua casa. Davi chega na sua casa, encontra ali um homem que ele não conhecia, e Davi nesse mesmo momento, Davi já se é chamado pelo seu pai, e aparece um homem na sua casa e diz: Davi, a partir de hoje você vai ser rei. Deus manda eu vir aqui ungir você a rei. E Davi então, imagino que sem saber o que estava acontecendo na vida dele, uma mudança de um pastor de ovelha, ao mesmo tempo Davi agora se torna rei. E Davi sai dali, e eu posso imaginar, pensando: o que eu vou fazer daqui para frente? Davi então teve dificuldade na sua mente de entender qual era o propósito de Deus na vida dele. Mas Davi então está ali ainda no seu pastoreio de ovelha, e certo dia seu pai chega e diz: Davi, você vai lá onde estão os seus irmãos, leva comida para eles e vê como eles estão e traz para mim notícias deles. E Davi então sai dali levando os seus alimentos, e quando Davi chega lá, Davi depara com uma guerra pronta para ser definida. Ali havia uma guerra entre um país e outro país, e Davi depara com aquela situação, aquele tumulto, aquele revolto todo, e os seus próprios irmãos, imagino assim: Davi, vai embora daqui, porque a coisa aqui não é fácil, estamos em dificuldade, como solucionar esse problema? Davi olha então para um lado, e vê um homem, acho que eles se chamavam de gigante. Esse gigante aí é um homem perigoso, é um homem que, se tocar nele, ele por si sozinho, ele consegue derrotar o exército. Havia aquelas propostas difíceis que Davi estava ouvindo o pessoal falar, e Davi então olha para aquele homem. Eu imagino Davi olhando nos olhos daquele homem, e Deus fala para Davi: Davi, essa dificuldade é você que vai resolver. Isso é uma dificuldade para o exército, mas você é do exército de Deus, e você vai resolver. Eu achei tremendo então, quando o texto fala aqui, e Davi chega e olha nos olhos daquele homem, e Davi então, ele se lembra que nas aulas que eles tinham em casa, nos seus cultos domésticos, ou se Davi frequentava alguma escola dominical, mas ele ouviu falar que o homem que era incircunciso não tinha aliança com Deus. E aquele que então, quando
não tinha essa intimidade, essa aliança com Deus, ele já estava fora daquilo que era a situação de um homem chamado, feito aliança com Deus. Davi disse: esse homem é um incircunciso, porque esse homem é um ateu, e eu então vou vencer ele. E o que me chamou a atenção, eu quero que você acompanhe comigo aí, no capítulo de número 17, no verso de número 16, disse: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, tirar a afronta dele sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Davi agora descobre o fracasso daquele homem. E Davi então pega, olha para aquele homem. Davi diz: eu vou acabar com a vida desse homem. Davi pega seu equipamento, as suas pedras, a sua funda, e vai para ali. E Davi então, quando chega perto daquele homem, eu posso imaginar a coragem que Deus colocou no coração de Davi. E Davi então pega e disse assim: agora chegou a minha vez. Diante daquele exército, a grande dificuldade que ele estava, Davi então começa a fazer, fala para esse gigante. Respondeu, porém, Davi, quando ele chega, Davi chega e ataca. Quando ele vai atacar aquele gigante, Davi, olha aqui no capítulo de número 17, no verso de número 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, então, agora está com toda a força. Por quê? Ele está vencendo um gigante que, na verdade, estava afrontando aquele exército. Então, Davi fez o quê? Davi, mais uma vez, Davi consegue vencer outra dificuldade. Então, Davi sai daquela situação. Imagino que Davi agora, ali no reinado, junto com Saul, tinha aquelas festas, tinha a alegria de Davi estar ali, porque Davi tinha vencido o gigante, o homem que fazia, distorcia o exército de Davi. Então, Davi agora é um homem que está diante de um palácio, diante de um rei, ali o seu casamento prometido, e Davi é um novo homem. Davi então está vivendo um momento de alegria. Só que isso durou muito pouco. Se você olhar aqui no texto, Davi, quando está na sua alegria, ele põe um medo no coração de Saul, e Saul começa agora a ignorar Davi. Começa uma nova dificuldade na vida de Davi. Davi agora encontra uma dificuldade pior, porque ele agora encontra o seu rei com um exército contra a sua vida. E a Bíblia relata que Davi teve que fugir da presença do rei Saul. E Davi fugindo da presença do rei Saul, você imagina o tamanho da dificuldade, porque o rei Saul conhecia Davi, os seus colegas, os seus companheiros ali de batalha, conhecia a vida de Davi. E Davi então estava sendo marcado para ser morto. Davi sai dali para enfrentar uma grande dificuldade. Então, no mesmo momento que Davi tinha um momento bom, Davi tinha uma dificuldade. E Davi então foge de Saul. E Saul se prepara 3.000 homens, dos melhores homens, e vai para poder tirar a vida de Davi. Mas Davi era um homem obediente a Deus, servo de Deus, entendeu que não era o momento. Davi disse: eu não vou perder para Saul. E Davi vai, esconde e passa o seu período. A Bíblia relata aqui que Davi ficou 12 anos escondendo, correndo de Saul. E Davi teve oportunidades para tirar a vida de Saul, mas Davi não fez isso, porque Davi entendeu, quando era jovem, quando estava na casa dos seus pais, que não se feria ungido de Deus, porque Saul, mesmo sendo perseguido, já não estava Deus falando mais com Saul, mas Davi, na verdade, sabia que Saul um dia foi ungido por Deus, e não deve se tocar no ungido de Deus. Davi, com certeza, aprendeu isso com a sua família, com seus pais, nos cultos domésticos, porque é assim que a Bíblia nos ensina. E então Davi não quis. Davi, a única coisa que ele tocou para Saul entender que ele tinha visto Saul, foi ele cortar a gola da sua roupa. Mas mesmo assim, Davi se arrependeu de ter feito aquilo. E Davi então vai e pede asilo o inimigo do rei. Aonde era o seu adversário? Quando Davi chega para rei Aquias, e Davi pede então que ele desse asilo a ele. E eu entendo que ali havia uma dificuldade, uma certa desconfiança, porque Davi era o próprio adversário antes. Davi foi aquele que tirou o seu melhor soldado do seu exército.
Mas rei Aquis resolve então dar este espaço para Davi. E aí as coisas começam a mudar. Davi agora ganha uma cidade para morar. E além de Davi ter ganhado uma cidade, onde ele ia morar, onde ele ia cuidar, a sua família, todo o seu povo, o seu exército que estava acompanhando ele ia para lá, Davi ainda ganha um emprego. Olha só como é que as coisas mudam. Davi agora tem uma cidade para se cuidar, para poder levar a sua família, e Davi agora também tem um emprego. Davi, quando Saul parou de perseguir ele, então agora o rei começa, o rei de adversário, vai procurar Davi então para ajudar ele no seu exército. E Davi aceita essa proposta. Davi então vai para o exército, e Davi vai fazer o quê? Ele vai cuidar das coisas do rei. Só que Davi começa então, imagina naquela alegria, no momento bom da sua vida, que estava morando bem, que estava agora bem empregado, de repente aparece os filisteus, os que dirigiam o rei, e eles disseram: olha, nós não podemos ter esse homem junto com a gente. Esse homem ele é perigoso, ele é um homem muito bom, mas ele é um homem perigoso. Se nós levar, e quem vai dizer que ele chega lá na hora que nós estivermos perdendo, que nós estivermos ganhando, e que nós estivermos acabando com aquele povo? Davi pode se doer para o povo dele, porque na verdade o povo é dele, e ele pode se virar contra nós, e ele vai querer tirar de nós, e aí nós podemos de novo perder a batalha, porque Davi está nessa batalha. Davi então, de novo, Davi encontra o quê? Uma grande dificuldade quando o rei chega para Davi e diz: olha Davi, infelizmente você não pode seguir com a gente, porque eu sei que você é um cara bom, mas infelizmente você não pode, você vai ter que descer, amanhã de manhã você junta as suas mochilas com o seu povo, e você pode voltar para a sua cidade, e você não vai mais com a gente. Olha de novo, Davi encontrou outra dificuldade. Davi agora está diante de uma grande dificuldade, porque ele volta para a sua cidade, e Davi agora não tem nem emprego. Aí Davi chama os seus homens: vamos embora, porque agora nós estamos despedidos dessa cidade. Mas ainda existe um lado bom, e Davi vai lá e faz um reclame, vamos chamar assim, para o rei Aquis, e ele quando ele fala para ele: o que você achou em mim, o que você viu em mim, por que eu estou sendo despedido? Davi queria um esclarecimento. E o que chama atenção é que mesmo o rei sendo ordenado através do seu povo para dispensar Davi, o rei ainda olha para Davi e diz assim: Davi, porém disse o filisteu, tu vens, perdão, Davi aqui no capítulo 29, no verso de número 8, Davi pede uma explicação para o rei. Então Davi disse ao rei Aquis: porém, que fez eu, ou o que achaste do meu servo, desde o dia em que entrei para teu serviço, até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, do meu senhor? Respondeu o rei para Davi. Eu imagino que o rei olhou para Davi e falou assim: cara, esse cara é um cara bom, eu não podia perder ele, depois eu vou conversar com ele. Respondeu, porém, Aquis, e disse a Davi: bem sei que na verdade aos meus olhos os eis bom como um anjo de Deus. Olha só como é que rei Aquis vai comparar Davi: como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: não suba este homem conosco à batalha. Não quer. Então, infelizmente, você vai ter que ir embora, porque ele não é bem visto pelos homens do rei. Aí Davi então agora sai dali, mesmo com uma palavra de conforto, uma palavra boa do rei, e Davi: mas vamos embora. Eu imagino aí já gerando uma ansiedade. Davi chega em casa para estar com o teu povo, e Davi, quando chega em casa, o que acontece? Ele não chega em casa, ele chega num monte de cinzas. E aí, o que aconteceu? A sua cidade destruída, a sua cidade acabada. Por quê? Porque Davi encontra uma cidade queimada. Então Davi viu o quê? Diante dos seus olhos, outra grande dificuldade. Irmãos, eu quero aqui encerrar, eu quero chamar a sua atenção para esta última dificuldade que Davi encontra aqui no capítulo de número 30, quando Davi chega e encontra a sua cidade queimada. Eu posso imaginar o desespero de 600 homens fortes, chorando, reclamando, em pranto,
porque tinha perdido a sua cidade, tinha perdido o seu povo. Mas eu quero chamar a sua atenção para você olhar o seguinte: quando você está diante de Deus, quando você tem convicção daquilo que você faz, que você tem um comprometimento com Deus, você fez uma aliança com Deus, é aí que você vai vencer as suas dificuldades. Como você vai vencer as suas dificuldades? Davi se coloca diante de Deus, para com seu choro, chama o seu povo, acabou o choro. Hoje nós vamos orar, hoje nós vamos nos falar com Deus, hoje nós vamos colocar diante dele e vamos buscar uma solução. E a solução está no verso de número 8, no capítulo 30 de número 8. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo? Ei! Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertará. Olha só, está aqui o resultado para você resolver as suas dificuldades. Eu quero entender que você que está me ouvindo aqui, você que ainda vai ouvir, que vai ver este vídeo, eu quero que você entenda o seguinte: só tem uma forma de vencer essas dificuldades. Se você se aproximar diante de Deus, se você já tem uma aliança com Ele, firma essa aliança. Se você ainda não tem, faça uma aliança com Ele. Hoje é um dia, Deus está te chamando, Ele quer falar com você. É o seguinte: eu quero que você faça uma aliança comigo, porque eu vou tirar você dessa dificuldade. Porque quando Davi chega ali, com seu exército, quando ele vê ali aquele vírus chamado Amalequitas, foi um vírus que Davi não tinha visto, mas ele destruiu a sua família, ele destruiu a sua cidade, ele destruiu os seus sonhos, como estão vendo nos dias de hoje. Há muitas pessoas destruídas, há muitas pessoas passando por situações difíceis, há muitas pessoas encontrando dificuldade na sua vida espiritual, na sua vida material. As igrejas estão fechadas, os hospitais estão rejeitando pessoas, os seus municípios estão com problema, a sua cidade está com problema, o seu país está com problema, o mundo está com problema, estão em dificuldade. E Deus está falando: vem, faz como Davi fez, aproxima de mim, eu quero abraçar você. Eu sou o remédio para o vírus da dificuldade. Davi encontrou esse conforto, Davi encontrou esta solução. E Deus convida você nessa noite. A sua solução está no Senhor. Eu quero que você receba essa palavra. Quero que você, diante de Deus, faça como Davi fez. Para de chorar. Agora é o momento de buscar no Senhor. E que o Senhor possa ver em você um coração puro, um coração que entrega para Ele a sua vida, e Deus quer resolver a sua dificuldade. Eu quero crer que se você entendeu essa palavra, se você entendeu essa mensagem, este é o momento. Eu quero orar por você. Eu quero que você, nesse momento, se coloque diante de Deus, da mesma forma que Davi se colocou, e a sua vida com certeza vai mudar. Feche seus olhos. Deus, eu quero nesse momento, Pai, pedir ao Senhor que entre com graça, Deus, em todos os lares, ó Deus, em todos os estados, no país, na nação, no mundo. Nós sabemos que há pessoas em dificuldade, há pessoas reclamando, há pessoas chorando, Pai. Meu Deus, mas nós sabemos que da mesma forma que Davi entrou na presença do Senhor e buscou a solução para resolver os seus problemas, para sair dessas dificuldades, da mesma forma eu quero crer, convicto, que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que o Senhor está ouvindo a oração daqueles que estão clamando, e o Senhor está dizendo: vai que eu vou contigo, e toda essa dificuldade vai passar, e você vai viver para a honra e glória do Senhor. Esta é a minha oração que eu faço nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Querido, nós estamos chegando ao término do nosso culto, dessa quarta da vitória. Eu quero desafiar a você: inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. Primeira IPB de Una. Inscreva-se. Convide alguém para assistir o culto juntamente conosco, para participar dos nossos cultos. Próximo domingo, às 9 horas da manhã, teremos a nossa escola bíblica dominical, uma palavra abençoada para a sua vida e para a sua família.
às 19 horas, um culto de louvor e adoração ao Senhor. Participe, não fique de fora não, em nome de Jesus. Bom, amanhã às 6h15 da manhã, nós estaremos na nossa live de oração, aí é no meu Facebook, tá lá, você vai encontrar lá, Pastor Altemar e Adriana, Pastor Altemar e Adriana França, vai lá, é o nosso Facebook, está junto, então participe conosco. Nós temos orado pela nossa cidade, temos orado pelo nosso país, nós temos clamado ao Senhor. Muito bem, eu quero fechar esse momento final do nosso culto, orando por alguns pedidos, tá certo? Insistindo ainda em orar pela vida daqueles que estão no hospital. Pessoas que nós muito bem conhecemos aqui na cidade de Una, né, como Zé Goulart, orar pela vida dele. Orar pela vida do pastor Margarino. Orar pela vida daqueles que para nós podem ser anônimos, mas certamente suas famílias estão lá chorando, sofrendo por causa desse período turbulento, solitário. Orar pelos profissionais de saúde. Orar pela nossa cidade, orar por cada cidade representada aqui, né, através de você que está participando conosco, aqueles que irão ainda participar, orar pelo nosso estado, por todos os nossos estados, orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, orar pela vida dos pastores, para que Deus possa usá-los com graça nessa geração, orar pela igreja do Senhor nesses últimos dias, que ela seja animada, renovada, restaurada. Querido Deus, ouve as nossas orações. As nossas orações sobem até o trono de glória. Aleluia. A porta ou as portas do templo podem estar fechadas momentaneamente, mas as portas dos céus estão abertas, estão escancaradas para aqueles que buscarem. Busque ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Essa tristeza, essa angústia, essas preocupações caiam por terra hoje em nome de Jesus. Sejam dissipadas em nome de Jesus. E que nesta hora nós possamos confiar no Senhor. Foi Davi quem disse: uns confiam em paus e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no Senhor. Oremos. Toda a honra, Jesus, toda a glória seja dada ao teu nome, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos do céu, na terra e debaixo da terra, e declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tu és o adorado da nossa alma, Tu és o pão vivo que desceu dos céus, Tu és a rocha, Tu és a água que sacia a sede, Tu és o nosso baluarte, a nossa torre forte. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o rei recoberto de glória. Tu és o salvador da nossa vida. Nós te adoramos. Visita, Jesus, os hospitais. Visita cada leito. Visita, meu Deus, cada um que agora está entre a vida e a morte. Põe a tua mão sobre eles. Opera um milagre graciosamente. Visita, Deus. Visita o pastor Margarino. Visita, Deus, o Zé Goulart. Visita, Senhor. Visita, Pai. Visita o seu Tião, Senhor. Visita ele agora, Deus. Entra com a tua graça sobre a vida, ó Pai Santo, do teu povo. Eu clamo a ti, Senhor, para que haja salvação eterna em meio a essa turbulência, Deus. Que haja, Senhor, uma rendição ao teu trono, aos teus pés. Tenha misericórdia. Traga consolo, Deus, ao coração daqueles que estão participando conosco agora. Traga conforto, meu Deus, que o Senhor possa derramar do teu bálsamo, que o Senhor possa, Deus, tratar dessa ferida aberta aí da alma, que o Senhor possa, Deus, fazer dissipar toda angústia, toda dor, toda tristeza. Tenha misericórdia em nome de Jesus. Os nossos governantes, dê sabedoria, Deus, caia por terra toda corrupção,
caia por terra todo o desejo escuso, Pai Santo. Tenha misericórdia, livra a nossa nação, Senhor, desse espírito de miséria. Tenha misericórdia. Meu Deus, cumpra os teus propósitos. Aqueles que estão estudando, Deus Santo, fazendo pesquisas para descobrirem uma vacina, use, Deus, use, Pai, essas pessoas. Mas por favor, Deus, cumpra os teus propósitos. A tua igreja, Deus, teu povo, Senhor, que tu possas derramar do teu óleo precioso sobre a tua igreja. Anima o teu povo, Jesus. Guarda o teu povo, Senhor. Os ministros da tua palavra, os pastores. Oh, meu Deus, diz a tua palavra que estes são as 7 estrelas que estão nas tuas mãos, os anjos da igreja que o Senhor tem usado para trazer da tua palavra. Visita esses homens, anima esses homens, fortalece esses homens, cura esses homens, usa com poder e glória esses homens, que eles se levantem com autoridade para falar acerca da tua palavra. Tenha misericórdia. Meu Deus, obrigado por este culto, obrigado por esta noite, obrigado pela vida dos nossos irmãos, ó Pai Santo, pela vida de cada um que está aqui na contribuição, para que este culto chegue em cada lar. Abençoe a vida de cada um. Deus, faça prosperar os caminhos de cada um. Senhor da glória, tenha misericórdia de nós. Obrigado por tudo, obrigado pela primeira igreja presbiteriana de Una. Deus, fortalece essa igreja. Senhor da glória, entra com o teu poder sobre nós. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deixa eu dar um recadinho para você, rapidinho. Nesse domingo agora, segundo domingo do mês de julho, é o domingo missionário. Ah, meu querido, você não pode ficar de fora. Nós precisamos sustentar o nosso missionário que está lá na África, lá em Lubango, pastor Romário. Sabe qual é o desafio? O desafio é R$10 por pessoa. Tem aí o código do PicPay, está aí bem no seu vídeo aí. Você vai doar R$10. Mês passado nós arrecadamos cerca de 800 e poucos reais, mês anterior R$1.100. Nós vamos fazer a nossa doação missionária. Igreja do Senhor, R$10 para nós enviarmos para o missionário Romário, em nome de Jesus, juntamente com a Júlia, juntamente com a Sara. Nós vamos abençoar essa família missionária em nome de Jesus. Outro detalhe interessante, querido, continue firme, fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Se você deseja dar uma oferta ao Senhor para a primeira igreja presbiteriana de Una, você tem aí os dados da conta bancária, você tem aí os dados do PicPay, só apontar a sua câmera aí para o código QR Code e você então estará fazendo a sua doação. Querido, não é mistério, a igreja, ela, para que continue sendo movimentada, a igreja tem os funcionários, a igreja tem os pastores, a igreja tem os seus compromissos financeiros. Só para você ter ideia, nós investimos R$2.300, R$2.400 aproximadamente, na compra de equipamentos para fazer essa transmissão. Deus tem abençoado a nossa igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante. E próximo domingo, R$10, oferta missionária. Na sua casa tem 5 pessoas, R$50. 5 pessoas adultas, R$50. R$10 por pessoa. Lá na minha casa a gente já resolveu, né? Se caso não dê, a gente deixa de lanchar um domingo para mandar a oferta missionária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa fazer com que essa palavra alcance seu coração. Nós vamos ficando por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que o Senhor possa conduzir você em triunfo.
e que o Senhor possa dia a dia levar o seu fardo e fazer de você um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Domingo que vem, 9 horas da manhã estaremos juntos, às 19 horas estaremos juntos, e amanhã às 6h15 no meu Facebook, a nossa live de oração. Você vai estar conosco em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, querendo Deus.